Nossa Senhora desvela os símbolos do livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos do 1 ao 10. A besta semelhante a uma pantera. Mensagens de Nossa Senhora aos sacerdotes, seus filhos prediletos, através do padre Stefano Gobbi. Milão, 3 de junho de 1989, primeiro sábado e festa do Imaculado Coração de Maria. Filhos prediletos, hoje reuni-vos nos cenáculos de oração para celebrar a festa do Coração Imaculado da vossa Mãe Celeste. Chamai-vos de toda a parte do mundo a consagrar-vos ao meu Coração Imaculado, e vos respondestes com amor filial e generosidade. Já formei o meu exército com os filhos que acolheram meu convite e escutaram a minha voz. Chegou o tempo em que o meu Coração Imaculado deve ser glorificado pela Igreja e por toda a humanidade, porque nesses tempos da apostasia, da purificação e da tribulação, o meu Coração Imaculado é o único refúgio e o caminho que vos conduz ao Deus da salvação e da paz. O meu Coração Imaculado torna-se hoje, sobretudo, o sinal da minha segura vitória, na grande luta que se combate entre os sequazes do enorme dragão vermelho e os da mulher revestida de sol. Nesta luta terrível, levanta-se do mar para ajudar o dragão uma besta semelhante a uma pantera. Se o dragão vermelho é o ateísmo marxista, a besta negra é a maçonaria. O dragão manifesta-se no vigor do seu poder. A besta negra, ao contrário, age na sombra, esconde-se, oculta-se, de maneira a entrar em toda parte. Tem patas de urso e boca de leão, porque atua em toda parte com astúcia e por meio dos meios de comunicação social, isto é, com a propaganda. As 7 cabeças indicam as várias lojas maçônicas, que agem em toda parte de maneira astuciosa e perigosa. Esta besta negra tem 10 chifres e sobre os chifres 10 diademas, que são sinais de domínio e de realeza. É por meio dos 10 chifres que a maçonaria domina e governa todo o mundo. O chifre, no mundo bíblico, sempre foi um instrumento de amplificação, um modo de fazer ouvir mais alto a própria voz, um forte meio de comunicação. Foi por isso que Deus comunicou a sua vontade ao seu povo por meio de 10 chifres que deram a conhecer a sua lei, os 10 mandamentos. Quem os acolhe e os observa, caminha na vida pela senda da vontade divina, da alegria e da paz. Quem faz a vontade do Pai, acolhe a palavra do seu Filho e participa da redenção realizada por ele. Jesus dá às almas a própria vida divina, através da graça que ele nos alcançou com seu sacrifício consumado no Calvário. A graça da redenção é comunicada por meio dos 7 sacramentos. Através da graça são inseridas na alma as sementes da vida sobrenatural, que são as virtudes. Entre estas, as mais importantes são as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes cardeais: a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. Estas virtudes germinam, crescem e desenvolvem-se cada vez mais ao sol divino dos 7 dons do Espírito Santo e conduzem assim as almas pelo caminho luminoso do amor e da santidade. A tarefa da besta negra, isto é, da maçonaria, é combater de maneira astuciosa, mas tenaz, para impedir que as almas percorram este caminho indicado pelo Pai e pelo Filho, e iluminado pelos dons do Espírito Santo. De fato, se o dragão vermelho age para levar toda a humanidade a prescindir de Deus, para levar à negação de Deus, difundindo, e por isso, o erro do ateísmo, o objetivo da maçonaria não é negar Deus, mas blasfemar contra ele. A besta abre a boca para proferir blasfêmias contra Deus, para blasfemar contra o seu nome e a sua morada, contra todos aqueles que habitam no céu. A maior blasfêmia é negar o culto devido só a Deus para o dar a outras criaturas e ao próprio Satanás. Eis o motivo por que, nestes tempos, por detrás de perversa ação da maçonaria, se difundem por toda parte as missas negras e o culto satânico. Além disso, a maçonaria age por todos os meios para impedir que as almas se salvem e, deste modo, pretendem tornar vã a obra da redenção realizada por Cristo. Se o Senhor comunicou a sua lei com os 10 mandamentos, a maçonaria difundiu por toda parte, com o poder dos seus 10 chifres, uma lei que é totalmente oposta à lei de Deus. Ao mandamento do Senhor, não terás outros deuses além de mim, ela opõe-se, construindo outros falsos ídolos, diante dos quais, hoje em dia, muitos se prostram em adoração. Ao mandamento, não invocar o santo nome de Deus em vão,
Ela opõe-se, blasfemando contra Deus e o seu Cristo, de muitos modos astuciosos e diabólicos, até o ponto de reduzir o seu nome a uma marca comercial indecorosa e fazer filmes sacrílegos sobre sua vida e sobre a sua divina pessoa. Ao mandamento, lembra-te santificar as festas. Ela opõe-se, transformando o domingo em weekend, no dia do desporto, das competições e dos divertimentos. Ao mandamento, honrar pai e mãe, ela propõe um novo modelo de família, fundada sobre a convivência até mesmo entre homossexuais. Ao mandamento, não matar, ela opõe-se, conseguindo legitimar em toda parte o aborto, levando a acolher a eutanásia e fazendo quase desaparecer o respeito devido ao valor da vida humana. Ao mandamento, não cometer atos impuros, ela opõe-se justificando, exaltando e publicando todas as formas de impurezas até o ponto de justificar os atos impuros contra a natureza. Ao mandamento não furtar, ela opõe-se agindo para que propaguem cada vez mais os furtos, a violência, o sequestro de pessoas e as rapinas. Ao mandamento não levantar falso testemunho, ela opõe-se agindo para que se propague cada vez mais a lei do engano, da mentira, da duplicidade. Ao mandamento, não desejar as coisas e a mulher do próximo. Ela opõe-se agindo para que corrompa no íntimo a consciência, enganando a mente e o coração do homem. Deste modo, as almas são impelidas para o caminho perverso e mau da desobediência à lei do Senhor. São submersas pelo pecado e impedidas assim de receber o dom da graça e da vida de Deus. As 7 virtudes teologais e cardeais, que são o fruto de viver em graça de Deus, a maçonaria opõe-se com a difusão de 7 vícios capitais, que são fruto de viver habitualmente em estado de pecado. À fé, ela opõe-se à soberba, à esperança, à luxúria, à caridade, à avareza, à prudência, à ira, à fortaleza, à preguiça, à justiça, à inveja, à temperança, à gula. Todo aquele que se torna vítima dos 7 vícios capitais é conduzido gradualmente a eliminar o culto que é devido só a Deus, para o dar a falsas divindades, que são a própria personificação de todos esses vícios. E é nisto que consiste a maior e mais terrível blasfêmia. Eis o motivo porque sobre cada cabeça da besta está escrito um título blasfemo. Cada loja maçônica tem a tarefa de fazer adorar uma divindade diferente. A primeira cabeça tem o título blasfemo da soberba, que se opõe à virtude da fé e levar a prestar o culto ao Deus da razão e do orgulho, da técnica e do progresso. A segunda cabeça tem o título blasfemo da luxúria, que se opõe à virtude da esperança e leva a prestar o culto ao Deus do sexo e da impureza. A terceira cabeça tem o título blasfemo da avareza, que se opõe à virtude da caridade e difunde por toda parte o culto ao Deus do dinheiro. A quarta cabeça tem o título blasfemo da ira, que se opõe à virtude da prudência e leva a prestar o culto ao Deus da discórdia e divisão. A quinta cabeça tem o título blasfemo da preguiça, que se opõe à virtude da fortaleza e difunde o culto ao ídolo do medo, da opinião pública e da exploração. A sexta cabeça tem o título blasfemo da inveja, que se opõe à virtude da justiça e leva a prestar o culto ao ídolo da violência e da guerra. A sétima cabeça tem o título blasfemo da gula, que se opõe à virtude da temperança e leva a prestar o culto ao ídolo tão exaltado do hedonismo, do materialismo e do prazer. A tarefa das lojas maçônicas é atuar hoje com grande astúcia para levar a humanidade a desprezar em toda parte a santa lei de Deus, a atuar em aberta oposição aos 10 mandamentos, a subtrair o culto devido ao único Deus para o prestar a falsos ídolos, exaltados e adorados por um número de homens cada vez maior, a razão, a carne, o dinheiro, a discórdia, a supremacia sobre os outros, a violência, o prazer. Assim, as almas são precipitadas na tenebrosa escuridão do mal, do vício e do pecado, e no momento da morte e do juízo de Deus, no pântano do fogo eterno que é o inferno. Compreendeis agora como meu coração imaculado se torna, nestes tempos, o vosso refúgio contra o terrível e insidioso ataque da besta negra, isto é, da maçonaria, e o caminho seguro que vos leva a Deus. No meu coração imaculado delineia-se a tática usada pela vossa Mãe Celeste para contra-atacar a astúcia trama usada pela besta negra. Por isso, formo os meus filhos na observância dos 10 mandamentos de Deus.
na vivência à letra do Evangelho, na prática frequente dos sacramentos, especialmente da penitência e da comunhão eucarística, como auxiliares necessários para permanecer na graça de Deus, no exercício forte das virtudes, a fim de seguirem sempre pelo caminho do bem, do amor, da pureza e da santidade. Assim, sirvo-me de vós, meus pequenos filhos, que vos consagrastes a mim, para desmascarar todas as astúcias, insídias que a besta negra vos armar e para tornar, por fim, vão o grande ataque que a maçonaria lançou hoje contra Cristo e a sua Igreja. E no final aparecerá, sobretudo na sua maior derrota, o triunfo do meu coração imaculado no mundo em todo o seu esplendor. Fonte: a autoridade eclesiástica. Respeito das mensagens de Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobbi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.